Hoje a gente vai analisar um momento, nossa, sangrento e totalmente decisivo na subida de Davi ao poder. Tá tudo lá em 2 Samuel capítulo 4. É uma história de assassinato, de ambição e, no fim das contas, um teste de caráter que ia definir um reino inteiro. Imagina a cena. A história já começa com um impacto, uma imagem bem sombria. Pensa só, no meio da noite, 2 capitães do exército chegam para Davi com um presente. E que presente, hein? A cabeça do último rival dele. Eles apostaram absolutamente tudo nesse ato brutal, achando que isso ia garantir um lugarzinho ao sol, sabe? Poder, favor. E aqui está o ponto central de tudo, a pergunta que move a nossa análise de hoje. Eles esperavam uma recompensa, certo? Mas por que, em vez de celebrar, Davi deu para eles uma sentença de morte? A resposta para isso, gente, não só mostra quem Davi era de verdade, mas define a base, o alicerce moral de todo o reino que ele estava prestes a construir. Ok, para entender essa reação tão forte de Davi, a gente precisa voltar um pouquinho e sentir o clima da época. Israel estava um verdadeiro caos, à beira de uma guerra civil. O general Abner, que era quem realmente segurava as pontas do trono, tinha acabado de morrer. E isso, claro, deixou um vácuo de poder gigantesco, um buraco que ameaçava engolir todo mundo. Essa citação aí na tela diz tudo. Quando Isbosete, o filho de Saul, ficou sabendo da morte de Abner, ele simplesmente desmoronou. As mãos dele enfraqueceram, como diz o texto. A verdade é que ele era um rei só de fachada. Quem mandava mesmo era Abner. Seu general, o rei ficou paralisado de medo. E esse pânico se espalhou por Israel inteira. Era o fim da linha para a dinastia de Saul. E é bem aí, nesse ponto de tensão máxima, que a história faz uma coisa curiosa. Ela para. Dá uma pausa inesperada. Mas olha, isso não é um desvio sem motivo, não. É uma peça-chave que vai aumentar e muito o que estava em jogo. Do nada, a gente é apresentado a Mefibosete. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul, e tinha uma deficiência física. E a gente pensa, por que falar dele agora? Simples. Essa informação é uma verdadeira bomba relógio política. Porque ele era o outro herdeiro. E é aqui que a gente entende a gravidade da situação. Com Isbosete na mira dos assassinos, a linhagem de Saul estava por um fio. Mefibosete era o único outro herdeiro homem. Só que, por causa da deficiência, muita gente na época achava que ele não poderia ser rei. Ou seja, matar Isbosete não era só matar um rei. Era, na prática, apagar a dinastia de Saul do mapa. E é nesse cenário, nesse vácuo de poder, que 2 homens enxergam a grande chance da vida deles: Baaná e Recabe. O detalhe mais chocante, eles não eram inimigos, não eram de outro exército. Eles eram capitães do próprio rei Isbosete. A traição veio de dentro de casa, do círculo mais próximo de confiança. O plano deles foi de uma frieza que assusta. Imagina, meio-dia, a hora mais quente, o rei tirando a sua soneca. Eles entram no palácio com uma desculpa qualquer, dizendo que iam pegar trigo. A porteira, coitada, devia estar morrendo de sono e nem viu o perigo. Eles vão direto para o quarto do rei, matam ele na própria cama, cortam a cabeça e fogem noite adentro para levar o troféu para Davi. É de arrepiar. A brutalidade do crime é chocante, claro, mas o que a gente precisa entender é o cálculo por trás disso. O que se passava na cabeça deles? Por que cometer uma traição desse tamanho? A resposta está nas suposições, nos erros de cálculo que eles fizeram sobre o caráter do homem a quem queriam servir. O erro deles foi fatal. Basicamente, eles projetaram o próprio caráter em Davi. Acharam que Davi era como eles, oportunista, sedento por poder, que não se importaria com um pouco de sangue no caminho. Eles pensaram, o Davi vai adorar esse atalho violento para o trono. Mal sabiam eles o quão enganados estavam sobre quem era Davi de verdade. E a cara de pau, né? Quando eles chegam na frente de Davi, eles tentam dar uma roupagem religiosa para o assassinato. Eles falam como se tivessem feito a justiça de Deus, como se fossem o braço vingador do Senhor. Eles não entregaram só uma cabeça, entregaram o que na cabeça deles era um ato heróico, quase sagrado. Então eles estão lá esperando rios de dinheiro, esperando serem aclamados como heróis. Mas o que eles receberam foi um veredito. Rápido, chocante. Um julgamento que não ia só selar o destino deles, mas que ia definir as regras do jogo para o novo reinado de Davi. A diferença entre o que eles esperavam e o que aconteceu foi absurda, total. Eles foram atrás de recompensa e encontraram a morte. Foram atrás de prestígio e encontraram a condenação pública. Chegaram se dizendo leais e foram executados como os piores traidores. O mundo deles simplesmente acabou ali, na frente de Davi.
E a justiça de Davi foi muito bem pensada, cheia de simbolismo. Vamos ver os passos. Primeiro, a bronca. Ele os confronta. Vocês mataram um homem justo dentro da casa dele, na cama dele. Segundo, a sentença, execução, na hora. Terceiro, e esse é pesado, o aviso. Ele mandou cortar as mãos e os pés deles e expor os corpos em público. Um recado bem claro contra a traição. E por último, um ato de respeito. Ele pega a cabeça de Isbosete e manda enterrar com honra. Cada passo foi uma mensagem para a nação inteira. O que Davi fez aqui foi muito mais do que só punir um crime. Ele estava, na verdade, cravando na pedra um princípio fundamental para o seu governo. Poder conquistado do jeito errado, com sujeira, com injustiça, simplesmente não é poder de verdade. Não vale nada. É isso aí. Para Davi, o como se chega lá era mais importante do que chegar lá. Um trono manchado de sangue e traição, para ele, era um trono podre, sem valor algum. Ele estava virando a lógica de cabeça para baixo, estabelecendo um padrão radical. Os meios é que importam, e não só o resultado final. A filosofia de Davi era muito clara, e tinha tudo a ver com a fé dele. Não existe atalho para o que Deus promete. Ponto. Ele confiava que o trono viria sim, mas no tempo de Deus e do jeito certo. Ele se recusou a sujar as mãos com sangue inocente só para acelerar as coisas. No fim das contas, esse episódio todo foi um grande teste de caráter, um teste público, e Davi passou com louvor. Ele mostrou para toda a nação de Israel que ele não era só mais um tirano faminto por poder. Ele era um líder de princípios. E foi esse ato de justiça, e não um ato de violência, que deu a ele a autoridade moral que ele precisava para unir um país que estava completamente dividido. Mas, e aqui fica uma pulga atrás da orelha, uma questão bem incômoda. A justiça de Davi aqui foi implacável, certo? Só que, como a gente sabe, ele não usou a mesma régua para o próprio sobrinho, o general Joabe, que também cometeu um assassinato político bem parecido. Por que essa diferença de tratamento? Essa contradição nos joga de cara com as realidades complexas e às vezes bem cinzentas da liderança e do poder.